Som, ei. Estamos no som, ei. Tudo bem? Vocês estão me ouvindo bem? Pode baixar um pouco, João. Pode baixar. Ei. Deixa eu tomar água aqui, gente, rapidinho. Um, dois, três. Bom dia a todos, primeiramente. Temos visita hoje, né? Até que enfim a Gabi veio aqui nos visitar. Seja muito bem-vinda, Gabi. Obrigada. Gente, hoje vamos dar continuidade, né, ao tema desse mês, pecados intocáveis, né? Na semana passada o Victor iniciou esse tema pra gente, né? Só para dar aqui um contexto, eu e Ivana não estávamos aqui domingo passado, nós estávamos em São Paulo participando de um treinamento, né? Foi muito bom, por isso que vocês não viram a gente aqui, a gente não estava de férias, nós estávamos trabalhando, tá bom? Então na semana passada o Victor nos ensinou que toda transgressão da lei é pecado, né? Vocês viram isso, e que todos os pecados têm as suas consequências, né? E o Victor trouxe um ponto bem legal, que ele falou sobre o orgulho. E o Victor nos trouxe que o orgulho pode atuar em nós de várias maneiras. E o Victor trouxe os pontos que o orgulho pode trabalhar em nós através da falta de perdão, amargura, impaciência, irritação e ofensa. Então, se você não viu essa aula, quero encorajar você a assistir no nosso canal do YouTube. Foi uma aula muito boa. Obrigado, Vitão. Então, quero encorajar todos nós a assistirmos. E hoje vamos falar de mais 2 pecados intocáveis. Creio eu que não vai ser novidade para nós, mas eu creio que o segundo é um tema que não é muito falado entre nós, né, cristãos, e eu acho que vai ser bem legal. Tá bom? Vamos fazer uma oração para a gente começar. Pai, obrigado por essa manhã, obrigado pela chuva, Deus, que ajudou muito, amenizou o calor, mas obrigado, Pai, porque mediante o calor, a chuva, seja lá o que for, o Senhor tem nos sustentado, o Senhor tem nos mantido de pé, o Senhor tem cuidado de nós de uma forma incrível. A gente não tem nem palavras, Pai, de poder expressar ao Senhor o quanto o Senhor tem sido um Deus zeloso por nossas vidas, né? Pecamos o tempo todo, somos falhos o tempo todo, mas nós não sentimos a falta de amor do Senhor para conosco. Obrigado por esse culto, obrigado porque o Senhor já falou aos nossos corações através das canções, da ceia do Seu Oswaldo e a oferta. Pai, pedimos para que o Senhor possa continuar falando nos nossos corações, que nós possamos ter o coração aberto para ouvir Tua palavra. Eu não sei o que cada um aqui tem passado, eu não sei como foi a semana, como tem sido os meses de cada um aqui, mas o Senhor sabe, e se o Senhor trouxe essas pessoas até aqui hoje, é porque o Senhor quer falar o coração delas. Então peço para que o Senhor venha usar a minha vida, para que a mensagem venha ficar clara aos nossos corações, e que possamos meditar na nossa vida, sempre olhando para a Bíblia, sempre olhando para a Tua palavra, Pai, porque ela é a verdade e ela que nos guia, que nos direciona. Obrigado por Jesus, em nome dele tornamos muito grato. Amém. Amém. Bom, eu vou entrar agora numa linha aqui um pouco tênue, porque eu sei que tem algumas pessoas que são formadas aqui nessa área de letras, né? Gigi, a Dani não está aqui, mas enfim. Não sei se vocês sabem, mas a língua portuguesa hoje, ela tem mais de 370 mil palavras. Estou certo, Gi? Mais ou menos por aí? A Gi falou que sim, A Bia sabe. E pegando esse contexto dessa quantidade de palavras que existe no nosso idioma, segundo os estudiosos, as mulheres elas pronunciam em média 16 mil palavras por dia. Não fui eu que coloquei isso, tá? É só isso mesmo? E os homens 15 mil. Então, esses dados, ele é muito importante para nós, porque eu acho que é um dado importante para o tema que nós vamos abordar hoje pela manhã. E o tema que nós vamos abordar hoje é sobre maledicência. Então, a quantidade de palavras que existe no nosso idioma e a quantidade de palavras que nós falamos no nosso dia a dia, eu acho que nós estamos bem propícios a pecar com maledicência, né? Então, o que significa maledicência? Comentário maldoso, difamação,
e injúria sobre outra pessoa. Então, e tem uma passagem na Bíblia que ela deixa muito claro. João, baixa um pouquinho, por favor. E tem uma escritura na Bíblia que vai nos ajudar muito claramente sobre esse pecado de maledicência. Então vamos lá para Tiago capítulo 3. Eu não vou colocar essa escritura aqui na projeção, para a gente poder ir juntos, né, folhear a Bíblia. Então quem tem a Bíblia, liga a Bíblia. Então abra aí sua Bíblia em Tiago capítulo 3. Vamos ver um pouco mais profundo sobre maledicência. Esse é o pecado que eu falei que pode ser comum para nós, né? O outro que é o bom, entendeu? Muito bom. João. Amém ou misericórdia? Amém. Amém. Animados? Sim, Opa. Posso ler? Posso ler então? Pode. Meus irmãos, não sejam muitos de vocês mestres, pois vocês sabem que nós, os que ensinamos, seremos julgados com maior rigor. Todos tropeçamos de muitas maneiras. Se alguém não tropeça no falar, tal homem é perfeito, sendo também capaz de dominar todo o seu corpo. Quando colocamos freios na boca dos cavalos, para que eles nos obedeçam, podemos controlar o animal todo. Tomem também como exemplo os navios, embora sejam tão grandes, impelidos por fortes ventos, são dirigidos por um leme muito pequeno, conforme a vontade do piloto. Semelhantemente, a língua é um pequeno órgão do corpo, mas se vangloria de grandes coisas. Vejam como um grande bosque é incendiado por uma simples fagulha. Assim também a língua é um fogo, é um mundo de iniquidade, colocada entre os membros do nosso corpo, contamina a pessoa por inteiro, incendeia todo o curso de sua vida, sendo ela mesma incendiada pelo inferno. Toda a espécie de animais, aves, répteis e criaturas do mar doma-se e tem sido domada pela espécie humana. A língua, porém, ninguém consegue domar. É um mal incontrolável, cheio de veneno mortífero. Com a língua bendizemos o Senhor e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens, feitos à semelhança de Deus. Da mesma boca procedem bênção e maldição. Meus irmãos, não pode ser assim. Acaso podem sair água doce e água amarga da mesma fonte? Meus irmãos, pode uma figueira produzir azeitonas ou uma videira figos? Da mesma forma, uma fonte de água salgada não pode produzir água doce. Amém. Amém. Eu acredito que não precisa ter muita sabedoria para a gente poder entender essa questão da fala na questão do ser humano. Por quê? Porque nós falamos. Não tem como. O ser humano fala. Nós somos criados por Deus para termos a capacidade de nos comunicar um com o outro. Amém? A fala, a palavra, a ideia de Deus. Deus criou isso. Inclusive Deus se comunica conosco através da palavra. Amém? Falamos para o bem ou para o mal. Tanto os melhores quanto os piores momentos que tivemos na vida estiveram de uma forma ou de outra relacionados com as palavras. Ou foram palavras boas, ou foram palavras ruins. Ou foram boas notícias, ou foram más notícias. Mas tudo está ligado com o que falamos e com o que ouvimos. E o terceiro, o que nós falamos pode nos colocar em dificuldade. Porque tudo que sai da nossa boca, as pessoas têm uma interpretação. Às vezes podemos falar algo que, no sentido que a outra pessoa ouve, talvez não foi o que a gente quis falar. Mas isso pode nos trazer dificuldade. Entendeu? Amém? Então, eu acho que nós entendemos que precisamos tomar muito cuidado com as coisas que falamos. Como falamos. Para quem falamos. E não sei se vocês têm esse entendimento, mas segundo o Tiago que nós lemos, ficou bem claro que a língua é um órgão do coração. Vocês concordam? Sim ou não? Sim. Apesar de não haver qualquer ligação anatômica, a língua e o coração são inseparáveis. E Jesus falou sobre isso. Aqui em Lucas 6, Jesus fala: um homem bom tira coisas boas do bom tesouro que está em seu coração, e o homem mau tira coisas más do mau
do mal que está em seu coração, porque a sua boca fala do que está cheio do coração. Isso que ele está querendo dizer, uma coisa muito simples: a língua vive do coração. Claro assim, simples assim. Mas, segundo a Bíblia, o que é o coração? Segundo a Bíblia, o coração ele é o núcleo da personalidade humana. Ele é a essência do que nós realmente somos, é a fonte dos nossos desejos, é o que nos guia e o que nos dirige. Quando a Bíblia fala de coração, é isso que a Bíblia está querendo nos passar. Por isso que fala em Provérbios 4:23 para a gente cuidar do nosso coração, porque é o nosso coração que guia a nossa vida. Então, isso significa, segundo essa expressão, significa que a forma como nós reagimos ou nos comportamos, seja em palavras ou em posturas, é sempre uma reação do nosso coração. Então a gente pode trazer uma aplicação para nós. Então, a batalha contra esse pecado de maledicência está no nosso coração. Se nós cuidarmos do nosso coração, não sairá palavras ruins de nós. Só que aí tem um grande problema. Eu faço aqui um contraponto sobre isso. Porque nós sempre achamos que a causa dos nossos problemas está fora de nós. Em vez de procurarmos esse problema em nós, dentro de nós, nós sempre temos a visão de olhar o outro, algo externo. E aqui que está o grande problema. É por isso que nós acusamos o outro. É por isso que nós brigamos, é por isso que nós manipulamos, por isso que nós blasfemamos, xingamos, maldizemos e fofocamos. Porque no nosso íntimo sempre a culpa é do outro. E para nós, sempre a culpa é do outro. E sempre está fora de nós. E é lógico, as pessoas elas podem pecar contra nós. As pessoas pecam contra nós. Mas quando nós lemos Provérbios 4, como eu falei, acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele depende toda a sua vida. Há um problema sério de nós não guardarmos o nosso coração, mesmo quando o outro nos ofende. Porque a decisão é nossa, é o nosso coração. E a gente não deveria nos sentir atingidos e pecar contra o outro, mesmo quando o outro peca contra nós. Quando nós não olhamos para o nosso coração, para as nossas reações, ou em qualquer situação, e olhamos somente para fora de nós, deixamos de buscar a graça transformadora de Jesus. E aqui que está outro problema, nós passamos a ser juízes. Muitas das vezes que nós falamos sobre o outro, que nós fofocamos sobre o outro, que nós falamos mal do outro, é porque nós estamos numa posição de juízes. Eu estou certo, é eu que decido, ela está errada. E aí nós pecamos com o pecado de maledicência. Em essência, todo o nosso problema de comunicação, maledicência, toda palavra que fere e destrói, está no nosso coração. E segundo o Tiago aqui, eu achei isso aqui muito legal, que eu estava estudando. Segundo o Tiago, saber usar a língua, e no caso para nós cristãos, é a prova de que houve salvação. E não saber usar a língua é a prova de perdição. Porque olha o que ele fala aqui no versículo 26. Não coloquei. Me acompanhe no versículo 26, por favor. Tiago 1, 26. Tiago 1,26 fala assim: se alguém se considera religioso, mas não refreia sua língua, engane-se a si mesmo, sua religião não tem valor algum. O maledicente,
quem não sabe conversar com a graça e amor, quem não usa palavras temperadas com sal, visando a edificar o outro, essa pessoa pode estar se auto-enganando. Achamos salvo, mas na verdade pode estar perdido. Sabe por quê? O coração não regenerado, cheio de si, que é o ponto de sermos juízes, não é verdade? Então a gente fala mal do outro, a gente julga o outro, jamais busca aprender de Deus, e muito menos do próximo. Aqui em Provérbios 18, fala: o tolo não tem prazer no entendimento, mas sim em expor os seus pensamentos. Aqui que está a ponte para esse pecado de maledicência. A gente quer expor os nossos pensamentos, a gente só quer apenas falar do nosso coração, e a gente não filtra o que está saindo da nossa boca. Quando só pensamos em expor o nosso pensamento e sentimento, e não buscamos ter esse entendimento em Deus, é quando a gente peca. Porque quando a gente lê a Bíblia, Jesus nos ensina de como que nós deveríamos ir até o próximo. Ele nos ensina de como que deveríamos se comportar, de falar com o próximo. E quando nós não buscamos esse entendimento na Bíblia, o que cabe a nós é só querer expor os nossos pensamentos e o nosso coração. A forma como usamos a língua nos mostra como está o nosso coração. Nos mostra do que estamos se enchendo. Achei essa figura aqui, achei super interessante. Palavras são o hálito da alma. Se o que falamos é o que está em nosso coração, as palavras são o hálito da nossa alma. O nosso hálito muitas das vezes revela o que comemos. Se você come uma cebola e se você fala perto de alguém, é notório ver que você comeu cebola. Assim são as palavras que saem da nossa boca, revela o nosso coração. E aí eu acho que cabe uma ótima pergunta para nós essa manhã. Que hálito a sua alma exala hoje? Obras da carne, onde você só fala dos seus pensamentos, você fala do que você acha, ou tem exalado o fruto do Espírito, que é a mansidão, que é o domínio próprio? Lembre-se de que o hálito nos prega às vezes grandes peças, na verdade, porque fumantes geralmente eles não sentem o hálito do cigarro, né, quando eles fumam. Quem sofre de mau hálito também não sente, né, quando está com mau hálito. Quem é que sente? É as pessoas que estão próximas a ele. Será que nós temos tido coragem de perguntar para as pessoas próximas a nós o que elas têm visto no nosso coração através das palavras que saem da nossa boca? Para nós que somos casados, para você que está namorando, para você que mora em república, nós temos tido coragem de perguntar realmente: como que você vê meu coração, João? O João não pode ver meu coração, mas através das coisas que saem da minha boca, que ele ouve, o João pode ver como que está o meu coração. Eu acho que isso seria um ótimo exercício para nós como igreja. Como está o seu coração? Amém? Vamos para o segundo então? Segundo pecado? Glutonaria. Vamos falar sobre gula. Como eu falei no começo, esse é um tipo de pecado que a gente não vê muito por aí, né? Você coloca no YouTube pregações, se fosse um cardápio, você escolhe Espírito Santo, orgulho, mas você não acha muita coisa sobre gula. E a pergunta é: por que será que a gente não ouve muito sobre gula? Será porque nós cristãos comemos muito? Já ouviram aquele ditado que fala: nossa, cristão não bebe, mas come? E às vezes isso é muito sutil em nós, às vezes a gente não percebe. O pecado de gula, em um sentido, ele é socialmente aceito, não é verdade?
pessoas acabam aceitando. Por quê? Porque a gente ouve tipos de comentários. Nós precisamos aceitar como a outra pessoa é. E às vezes se a pessoa é um pouco obesa e se de repente fala algo assim, as pessoas meio que se ofendem no sentido. Mas vocês têm percebido o quanto que tem surgido de doença nesses últimos tempos por causa da alimentação? Quantas pessoas têm morrido por causa da má alimentação? Segundo essa revista americana, que foi publicada acho que em 2022, enquanto o tabagismo matou 8 milhões de pessoas nesse ano que eles fizeram a pesquisa, cerca de 11 milhões de pessoas morreram de alguma doença decorrente de maus hábitos alimentares. A gula tem matado mais pessoas do que o vício de tabagismo. Mas não é muito falado. Muitas pessoas têm se deparado com a morte por causa da comida, por causa do pecado da gula. E quando nós olhamos para a parte teológica, da gula, desse pecado, é interessante ver que o pecado entrou no mundo por causa da comida. Porque quando a gente lê em Gênesis 3, Deus disse: não comam e nem sequer toquem no fruto daquela árvore. Se o fizerem, morrerão. É claro que vocês não morrerão, a serpente respondeu a mulher. Deus sabe que no momento em que comerem do fruto, seus olhos se abrirão, e como Deus conhecerão o bem e o mal. A mulher viu que a árvore era linda e que seu fruto parecia delicioso, e desejou a sabedoria que ele lhe daria. Assim tomou do fruto e o comeu. Depois deu ao marido que estava com ela, e ele comeu. Lógico que o texto fala que Eva viu a árvore, e ela viu que o fruto parecia delicioso. E lógico, tem a parte aqui da questão do bem e do mal, enfim, todo o contexto teológico. Mas o texto é claro que Eva só comeu do fruto porque ela viu que parecia delicioso, suculento, maravilhoso. E muitos de nós às vezes têm tido esse olhar de Eva. Muitos apenas olham o que é delicioso aos olhos, ao que pode ser prazeroso ali de ver aquela comida, se preocupam mais com o paladar, mas acabam não se atentando com as consequências disso depois. Porque teve a consequência do fruto que a Eva e Adão eles comeram. Muitos não estão se atentando se o que está comendo está te fazendo bem ou mal. Eva não calculou as consequências da sua atitude, assim como nós podemos não estar nos calculando bem das coisas que comemos. Outra coisa interessante é olhar nesse contexto para Jesus. Em Mateus 4, depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. O tentador aproximou-se dele e disse: se você é filho de Deus, mande que essas pedras se transformem em pães, comida de novo. Jesus respondeu: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Assim como o pecado entrou no mundo através de Adão e Eva, pelo paladar, como vimos, aqui é bem parecido. Vemos o plano da salvação de toda a humanidade correndo risco por causa de comida. Porque se Jesus transforma a pedra em pão, ele ia quebrar o seu jejum de 40 dias. Mas foi nesse momento que o Espírito fortificou Jesus, e foi aqui que ele começou o seu ministério. Mas Jesus falou não. Ele não caiu nessa tentação do paladar. A resposta de Jesus foi não. Assim como eu e você podemos falar não para esse pecado de gula. Jesus é o nosso exemplo. E o que nós aprendemos nesse versículo de Mateus 4? Que o que está por trás do pecado de gula é a falta de domínio próprio. Não é a comida em si. Que Deus fez a comida, amém?
mas é a falta do nosso domínio próprio em relação a esse pecado. Às vezes nós não falamos não para aquilo que nos faz mal em relação à comida. O pecado de gula não é só quando você come sem limites. O pecado de gula não é quando você come, não aguentar mais e fica passando mal. Não é só isso. A gula também é quando nós sabemos que não podemos comer alguma comida por causa da nossa saúde e comemos porque nós não temos o domínio próprio. Isso também é pecado de gula. Amém. Quando não agimos como Jesus em falar não em alguns momentos para a comida, isso também é pecado de gula. 1 Coríntios 10, Paulo fala: tudo é permitido, mas nem tudo convém. Tudo é permitido, mas nem tudo edifica. A comida é uma dádiva de Deus. No céu terá banquete. A todo tempo a Bíblia fala sobre comida, banquete com Deus. E comer é muito bom. É permitido comer. Mas pode ter momentos em nossa vida que até a comida pode não estar edificando a nós mesmos. Em vez de edificar, pode estar nos destruindo. Em vez de a comida às vezes fazer bem a nós, ela pode estar nos fazendo mal. E precisamos ter essa sensibilidade de saber o que estamos comendo. Está edificando a sua vida, o seu organismo, sua mente, sua vida espiritual? Edifica mesmo? Pode parecer estranho o que eu vou falar agora, porque a gente não pensa muito nisso. Nós já pregamos aqui sobre ídolos, né? Idolatria, né? E nós falamos sobre idolatrar às vezes o trabalho, às vezes idolatrar a faculdade, idolatrar a família. Mas olha, nós podemos também idolatrar comida. Não é diferente de qualquer outro pecado. Muitos de nós podemos fazer da comida um ídolo. E olha o que Paulo fala aqui em Filipenses, capítulo 3. Pois, como já lhes disse repetidas vezes, e agora repito com lágrimas, há muitos que vivem como inimigos da cruz de Jesus. Quanto a estes, o seu destino é a perdição, o seu Deus é o estômago, e tem orgulho do que é vergonhoso, eles só pensam nas coisas terrenas. Esses inimigos da cruz, que Paulo fala aqui, eles viviam e adoravam o próprio estômago. E segundo o texto fala que eles se orgulhavam do que era vergonhoso. E essa é a perfeita descrição de quem é glutão. Algumas coisas para a gente poder pensar aqui. Sabe quando percebemos que podemos estar sendo glutões? Quando falamos do nosso recorde. Quando vamos para alguma churrascaria e aí comemos até se infartar, e a gente fala: nossa, eu comi tanto ontem, achando que isso é bonito. Ou quando nós vamos eu já fiz isso já, tá? Rodízio de pizza, e o nosso troféu é falar quantos pedaços nós comemos. E acompanha de um comentário: caramba, não conseguia nem andar. Ou quando nós vamos para algum almoço ou para algum jantar e falamos com orgulho o quanto que nós comemos. Ou quando nós comemos e não pensamos nos outros. Vamos ter um almoço daqui a pouco, né? Aliás, todo mês a gente faz aqui almoço, né? E às vezes a gente vai se servir e a gente enche o nosso prato com as coisas que tem, não se preocupa com os outros que vão comer, porque o desejo de comer, de saciar a nossa carne, é maior do que deixar o próximo. Isso também é uma característica de glutão.
E nós vemos nessa escritura que essas são atitudes que fazem o nosso estômago ser o nosso Deus. Muito bom, Lê. E isso é vergonhoso. Mas não é coisa que a gente fala, não é coisa que a gente encoraja a pessoa a se arrepender, não é coisa que a gente fica muito atento, mas é um pecado como qualquer outro da Bíblia. Eu não sei como que está isso hoje, né? A Milene, sei que a Milene está aqui hoje, a Milene vai casar em dezembro, né? Então ela está correndo atrás dessas coisas aí de casamento, não sei se isso foi também para o Vitor e para a Bia que casaram recentemente, mas quando eu e Vânia, nós fomos casar, foi há 12 anos atrás, nós começamos a procurar bufês lá em Osasco, né, para poder organizar o casamento. E a primeira coisa que as mulheres perguntavam para mim e para a Vânia é casamento de crente? E por que você está perguntando? Não é porque crente não bebe, né? Mas rapaz, crente come muito. E em alguns casos o valor é até maior do buffet. Talvez é assim que as pessoas que não conhecem a Deus nos enxergam hoje. Como pessoas que servem a Deus, mas que são glutões. Que às vezes falam do pecado do outro, de homossexualismo, de vício, mas que às vezes não olha para aqui dentro. Porque isso também é pecado. Pode ser assim que a pessoa que você está evangelizando há meses esteja te vendo hoje como um glutão, uma pessoa que não tem o domínio próprio. Quem tem sido o nosso Deus? Quem temos servido? Quem temos agradado? A Deus, Jesus ou o nosso estômago? Ou a nossa carne? Nós temos conseguido falar não para a comida? Temos tido domínio próprio em relação ao açúcar, refrigerante, café, pizza? Comer e beber isso é pecado? Não. Mas no seu contexto, não é pecado? Como falei, tudo é permitido, mas nem tudo convém e edifica, inclusive a comida. E eu acredito, irmãos, que qualquer um desses irmãos que tem vindo aqui pregar, que tem nos ensinado no culto de quarta, no culto de domingo, poderia vir aqui e dar uma aula como essa, bem melhor que eu. Vitor, Rafinha, o Ed, o Caio, o João, o Robson, enfim. Mas eu escolhi falar sobre esse tema, sobre gula, porque eu acho que eu tenho propriedade para falar sobre isso. E eu queria falar sobre esse tema mesmo, com a igreja. Porque todas essas coisas que falei, praticamente eu vivi esse pecado. De viver no pecado de não ter o domínio próprio em relação à comida. Os irmãos mais próximos de mim aqui sabem que há alguns anos, teoricamente, eu tenho tido uma alteração de gordura no sangue, né? O triglicérides, né? Que é o tipo de excesso de gordura no sangue, né? Só que para essa gordura baixar, eu preciso fazer atividade física, que é bem difícil para mim. Eu pedi ajuda do Fernando, porque eu não gosto de malhar, eu tenho dificuldade, mas também eu precisava mudar a minha alimentação. Cara, e como que isso para mim é difícil? Eu tive que abaixar, parar de comer farinha branca, bolos, pizza, as coisas que eu mais, macarrão, as coisas que eu mais amo de comer. E eu estava sendo negligente com isso. E nós vimos hoje que eu estava em pecado. Eu não conseguia manter essa constância de cuidar do meu corpo para eu ficar bem, para eu poder liderar a igreja, cuidar da minha família, enfim. E aí, 3 semanas atrás, a maioria deve saber que eu tirei uns 3 dias, né, de férias aí, estava fadigado, deixei Vânia, Pietro e Estela aqui, fui lá para uma pousada lá em Bonfim Paulista, lá no meio do mato, fiquei lá no meio do mato, sozinho. E qual foi a minha ideia? Falei, cara, eu vou levar meus melhores livros,
esses 3 dias eu vou me conectar com Deus, porque eu estava muito fadigado, muito cansado, a mente pesada. Falei, vou ter meu retiro individual com Deus. Só que antes de eu ir para esses 3 dias, um tempo com Deus, eu pensei, e eu perguntava a Deus, o que está acontecendo comigo? Por que eu estou assim, fadigado? O que está acontecendo? Não estou muito animado, não estou feliz. Pô, tem minha família, lidero a igreja, pô, meu sonho era isso, por que eu não estou feliz? E eu comecei a orar, Deus, fala para mim, o que está acontecendo? E fui orando sobre isso. Só que no último dia, eu pensei, falei, eu não vou orar mais para Deus mostrar o que está acontecendo. Eu vou pedir para Deus mostrar para mim, para Deus me dar a sensibilidade, para eu entender isso. Às vezes a gente ora para Deus mostrar, e Deus mostra, às vezes a gente não tem a sensibilidade de ver. Então a gente tem que orar, né, e dar a sensibilidade. E fui. E os meus livros que eu levei, não li nenhum, não li nada, nem tirei da mala. Fiquei esses 3 dias parecendo mulher grávida. Comia e dormia. E comia, aí pedia pizza, aí pedia lanche e descansava. No último dia, ela tinha uma academia meio zoada lá, também não fui. E falei, vou fazer umas caminhadas. Aí, sol de 11h30, comecei a andar lá, dando volta lá na pousada. Andei por 1h30. E aí estava orando por isso. E aí chegou nesse ponto que eu orei. Falei, Deus, estou indo embora amanhã. E eu até agora não consegui entender o que está acontecendo. E aí Deus, creio muito, né, que foi Deus. A minha mente veio algo mais ou menos assim. Você está me perguntando o que está acontecendo? O que você comeu nesses dias? Eu lembrei, pedi pizza, pedi lanche, pedi cachorro quente. E a gente tende a querer buscar os pecados mais visíveis para a sociedade, né? Será que eu estou em pecado? Estou pecando com masturbação, estou pecando com pornografia, eu estou cobiçando na rua. A gente já olha esses pecados que são... E Deus falou assim, olha, você está em pecado, mas o seu pecado é que você não está cuidando do templo do Espírito Santo. O que você comeu nesses dias? E aí eu orando, e Deus falou para mim, cara, você está sendo negligente com a sua saúde. Como que você quer estar bem, animado, se você está se matando? E aquilo eu peguei para mim. Então depois eu voltei, conversei com Vânia. Eu queria pedir perdão para toda a igreja, porque às vezes é muito fácil a gente estar aqui pregando, encorajando vocês a se arrepender, né? A gente falando sobre um monte de pecado, e às vezes a gente esquece desses pecados no sentido que parece inofensivos, mas ele tem poder de destruir como qualquer outro pecado que a Bíblia fala. E eu quero pedir perdão, eu quero confessar isso para vocês, eu quero pedir perdão para vocês por estar sendo negligente com a minha vida, com a minha família e com a igreja, porque eu cheguei a cancelar alguns tempos com alguns de vocês, porque eu não me sentia animado para estar, e eu cancelei por causa desse pecado de eu não estar me sentindo bem em relação à minha saúde. Por que eu estou falando isso também? Porque eu tenho conseguido me arrepender. Vânia tem me ajudado bastante, o Fernando também tem conseguido me ajudar, e eu dou total liberdade para qualquer um aqui perguntar para mim de como que eu estou. Se vocês me verem comendo alguma coisa, de vir perguntar, porque isso me ajuda no sentido. E eu acho que a igreja tem esse papel também importante de a gente também poder questionar realmente e poder perguntar. Amém? Amém. A grande questão você está cuidando do seu corpo? Ou você está fazendo igual eu estava fazendo algumas semanas atrás, sendo negligente com isso?
você comeu nesses dias? Você pode comer? O que você bebeu, você podia beber? Você teve domínio próprio? Você falou não? Deus nos formou com 3 pilares: corpo, alma e espírito. Se essas 3 áreas se elas não estiverem equilibradas em nós, não vai funcionar. Não vai funcionar. Se não estivermos cuidando do nosso corpo, da nossa vida emocional e principalmente da vida espiritual, porque ter um equilíbrio espiritual é cuidado emocional e cuidado físico, nós não vamos estar bem. E nós temos percebido a igreja cansada. Pode ser pelos nossos afazeres de trabalho, mas também pode ser da forma que nós estamos cuidando do nosso corpo. Foi isso que Deus mostrou para mim, e eu queria poder compartilhar isso com vocês. Como vimos, o pecado de gula é sutil, e ele nos afasta de Deus como qualquer outro pecado. Nós colocamos esse degrau, esse ranking de pecado mais pior, vamos dizer assim. Não é. As consequências são diferentes, mas o pecado é o mesmo. Amém? Amém. Muito bom. O pecado de gula satisfaz a nossa carne. E a fome faz parte da nossa vida. Aliás, eu já estou com fome, para te falar a verdade. Mas sabe, nessa questão de matar a fome carnal, precisamos ter esse equilíbrio, irmãos. A melhor receita contra a gula é estarmos com fome de Deus. Quer matar a gula? Fique com fome de Deus. E olha que salmo interessante, Salmo 34:8. Davi fala: provem e vejam como o Senhor é bom. Esse provem no hebraico quer dizer paladar. Davi está chamando as pessoas a provarem de Deus, a sentirem Deus. Dificilmente teremos fome de Deus, de nos deliciar com um banquete de Deus, se estivermos nos alimentando de porcaria. Nós vamos almoçar daqui a pouco. Quer fazer a prova? Vai ali, come alguma bolacha, come alguma coisinha simples. Se você não vai perder o seu apetite quando for colocar o frango assado ali, as comidas que as mulheres quiserem. O que mata às vezes a nossa fome de Deus são as coisas que nós andamos comendo que não tem substância, que não edifica, que não ajuda. Estou falando de uma forma espiritual. Assim é com Deus. Eu quero encerrar por aqui. Então falamos sobre 2 pecados, certo? Maledicência e pecado da gula. Algumas perguntas para a gente poder meditar na semana. Se quiser anotar, bater foto. Já que a língua e o coração são inseparáveis, como as pessoas têm visto o nosso coração através das palavras que falamos? Como tem sido isso na sua vida? Segunda pergunta, vimos que o pecado da gula tem a ver com a falta de domínio próprio. Você tem conseguido ter domínio próprio nessa área de alimentação? Eu quero encerrar aqui com uma frase de um livro que eu li, que é um livro para criança, que eu achei ela muito interessante. No livro Fora do Alcance das Crianças, do Drummond Lacerda, o autor ele enfatiza essa frase, eu achei fantástica. Se o diabo não nos parar com o erro, ele irá nos destruir com um exagero do que é certo. Se o diabo não nos parar com o erro, ele irá nos destruir com um exagero do que é certo. Comer errado, não, mas se a gente exagera, é autodestruição. Vamos orar. Pai, obrigado por esse momento, te agradecemos pela tua palavra. Pai, nos ajude a poder
pensar nessas coisas, nos ajude a poder olhar para a nossa vida. Pai, obrigado, porque nesses últimos meses, Pai, eu tenho falhado. Obrigado, Pai, porque o Senhor pôde falar comigo. Obrigado porque eu tenho tido forças através de ajuda de pessoas para poder me ajudar a poder cuidar, Deus, da minha saúde. E obrigado por estar nesse processo de me arrepender do processo de gula, Deus. Eu não sei como que é isso aqui para os meus irmãos, não sei se alguns têm passado por isso também, às vezes de comer algo que não pode comer, de beber algo que não pode beber, e às vezes a gente se autodestrói, e às vezes quando a gente se depara às vezes com alguma doença, a gente já culpa Satanás e os demônios, mas na verdade foi nós mesmos que causamos isso, por falta de domínio próprio, Pai. Eu acho que precisamos pedir, suplicar ao Senhor para que o Senhor possa ter misericórdia de nós e nos ajudar a ter esse domínio, Pai, não só da gula, mas de qualquer outra coisa que nos afasta e que nos prejudica em relação ao nosso contato com o Senhor. Também oro pela nossa língua, Pai, que nós possamos nessa semana meditar sobre o que nós temos falado com os nossos cônjuges, para as pessoas que nós moramos juntos, no nosso trabalho, na faculdade, que nós possamos realmente edificar o outro, Pai, que a gente possa cuidar do nosso coração, cuidar dessa fonte, Deus, porque se nosso coração, se ele não está bem, com certeza, não só a nossa fala vai ser horrível, Deus. Então, Senhor, venha ter misericórdia de nós. Obrigado por esse momento. Em nome de Jesus, eu sou muito grato. Amém. Amém. Vamos ter mais uma canção.